Bom, galera, eu queria mostrar para vocês assim o custo que é para manter um carro, botar um carro próprio assim para rodar na Uber. Aqui eu queria focar na manutenção, né? Tudo que eu gastei em 22 meses nesse carro, quase 2 anos de manutenção, e depois a gente mostrar se vale a pena ou não botar o carro, mesmo considerando toda essa manutenção e desvalorização do veículo. Será que vale mais a pena que aluguel de carro? Essa que é a pergunta que eu quero responder. Como é 90 mil quilômetros, são 9 trocas de óleos e filtro, 2 jogos de pneu, e nesse jogo de pneu aqui, eu queria mostrar, numa dessas aí eu tive que vulcanizar um pneu, e no buraco que eu peguei aqui, né, perdi a roda. Segundo o borracheiro não tinha conserto porque entortou muito aqui dentro, não só a borda aqui, porque só dá uma marretada que arrumava. Continuando, foi uma bobina de ignição e 3 jogos de velas. Foi um tensor de rolamento, tensor das correias. Aqui é o código TPS. Foi uma embreagem, que já está quase indo na segunda, hein? Foram 2 filtros de ar, um filtro de cabine que eu não botei aqui, um jogo de pastilha de freio. É até interessante que essa aqui, ó, a original, dura perto dos 80 mil quilômetros. Custa bem caro, mas dura muito mais que as que tem nas autopeças. Foi uma caixa de ressonância que estragou, como ela não tem muita função, eu acabei deixando sem. Fez um buraco aqui, ó. Tentei consertar, mas não deu certo. Como eu instalei GNV no carro, deu uns estouros no coletor que estourou essa caixa. Foi um jogo de amortecedores dianteiro, coifa, batente e os coxins. E a peça mais cara que foi a caixa de direção. Muito bem, galera. Algumas informações que eu quero adicionar antes de começar essa parte do vídeo. Esses dias agora o carro estragou a embreagem e teve que passar por uma manutenção que agora foi uma manutenção um pouco mais cara, e teve algumas particularidades nessa manutenção que eu quero comentar mais no final desse vídeo aqui. Bom, algumas coisas que mudamos aqui, agora vamos considerar 23 meses, porque o carro agora acabou de completar mais um mês, e também eu vou adicionar nessa conta aqui a última manutenção feita nele aqui, e vou comentar sobre essa última manutenção feita. Bom, continuando, o carro foi comprado com 63 mil quilômetros e atualmente está com 155 mil e quase 500 quilômetros, mas vamos considerar 155 mil. Rodou então 92 mil quilômetros e nesse tempo decorrido foi 23 meses. Uma média por mês de 4 mil e quase 200 quilômetros. 4 mil alguma coisa de quilômetros é uma coisa que está bem dentro da realidade de um motorista Uber, que pode fazer assim por mês. Vamos dizer que ele vai fazer 1000 quilômetros por semana. Vai conseguir o ganho mais ou menos de R$ 1000, um pouco menos, um pouco mais, dependendo das dinâmicas, né? Então tá dentro da realidade do motorista, assim, que mediano, vamos dizer assim. Não é um motorista que dirige muitas horas, mas também não é um motorista que dirige de forma pouca nas suas horas vagas. Então é uma coisa que está dentro da média. Agora, com gasto de manutenção, vamos considerar aqui a suspensão dianteira. A suspensão dianteira está incluindo o amortecedor, o coxim, os batentes e a coifa e a mão de obra do mecânico, que custou R$ 900. Foram feitas 9 trocas de óleo. O óleo mais filtro dá em torno de R$ 110 e eu mesmo troco em casa, tá? É bem facinho de fazer. 3 jogos de velas, R$ 90 o jogo de vela, também foi trocado em casa, então eu adicionei aqui. R$ 270 o custo total. 2 jogos de pneu, são 4 pneus novos que eu coloco sempre, né? Antes em torno de 2016 era menos de R$ 800 para trocar o pneu, e hoje tá em torno de R$ 900 assim, em 4 pneus novos. Então eu botei a média de R$ 800, deu 1.600 então de custo até agora. Vamos considerar que o pneu é o maior custo que tu vai ter assim para rodar na Uber.
uma pastilha de freio de R$ 250. Essa pastilha de freio eu comprei na concessionária, porque as que são vendidas no mercado de autopeças costumam dar muito barulho na pista de freio, um clique-clique ali, e a original não dá esse tipo de problema. E outra coisa que as de paralela assim, ela suja muito a roda ali, e a original não suja a roda. Não tem aquele pretume assim para limpar cada 2, 3 dias, né, a roda. Uma bobina de ignição custou R$ 150. O carro vai 3, mas só foi uma que foi trocada. Eu mesmo troquei. Uma bateria de 45 amperes custou em torno de R$ 220. Uma junta de tampa de válvulas, ela estava começando a vazar óleo ali na tampa de válvulas ali em cima. Fui lá, troquei eu mesmo. Então não tá aqui incluída a mão de obra, tá? Um rolamento tensor de R$ 250 que estava começando a dar chiado. Quando eu precisei só tinha na concessionária. E hoje tem nas autopeças aí as preços de R$ 150, então dá para economizar nesse ponto. E a mão de obra não foi inclusa porque foi feita por mim mesmo, uma manutenção bem tranquila de fazer. Uma embreagem. Essa embreagem foi trocada por mim mesmo, então só tá aqui o valor da peça, tá? E aqui é uma coisa que eu vou comentar mais no final do vídeo sobre essa embreagem, tá? Foi feito a coifa da Alma Cinética, que custou R$ 15. Eu não me lembro como. Eu sei que foi o mecânico que trocou, mas eu não me lembro que manutenção que foi feita. Se não me engano, foi feito junto com a suspensão dianteira. Ele pegou e já aproveitou a coifa. Mas como aqui não está inclusa a coifa, botei aqui embaixo agora. Foi feita a manutenção na caixa de direção. Ela estava com folga batendo e já estava até meio perigoso, assim, zigue-zagueando na estrada. A caixa de direção eu paguei R$ 500 num desmanche e 250 de mão de obra para o mecânico trocá-la. Aqui também eu vou comentar sobre essa caixa de direção mais no final do vídeo, mas comentando um aspecto agora do custo. Que uma usada custa de R$ 500 a R$ 800 e não recomendo, tá? E mais 250 de mão de obra geralmente é o que tu vai pagar. Se fosse mandar recondicionar ela, ia custar uns 1.250 já com a mão de obra. E se tu fosse colocar uma 0 km na concessionária, custa R$ 2.800 mais 250 de mão de obra para tu tocar com o teu mecânico na concessionária, né? Essas são algumas considerações que eu quero fazer, porque custa muito cara essa caixa de direção. Acho que depois só o motor e a transmissão vai ser mais caro que a caixa de transmissão ali no teu carro, na parte de manutenção mesmo. Por ser hidráulica, né? Mês passado estragou o módulo do vidro elétrico. Foi lá em janeiro ou fevereiro que estragou o módulo do vidro elétrico. Custou R$ 65. O módulo de vidro elétrico do meu carro é o universal, não é o original do carro, então por isso que é bem baratinho. Foi trocado o jogo de correias ali, são duas correias, uma para tocar os acessórios do alternador, o ar-condicionado, e outra que é só para tocar a direção hidráulica. Custou R$ 60 as duas correias e eu mesmo troquei, é bem tranquilo de trocar ali. Fluido de freio custou R$ 20 e eu mesmo troquei. E se tu fosse pagar para o mecânico trocar, acho que custaria no máximo R$ 20. 2 filtros de ar do motor, né? Custa R$ 50 cada um, em torno disso. Então eu botei R$ 100 de custo. Filtro de cabine custou R$ 65, foi trocado por mim mesmo, é bem fácil de trocar ali no HB20. Foi trocado uma paleta de para-brisa, que custou R$ 65, eu mesmo troquei ali. E agora essa aqui são as manutenções que eu fiz essa semana agora, que eu quero comentar. Eu acredito que foi porque tá chovendo muito aqui, andei passando por algumas ruas alagadas, o rolamento da embreagem travou e fui obrigado a trocar a embreagem de novo. Só que dessa vez eu troquei com o meu mecânico, né? Não foi feita por mim. Eu acho muito cansativo de fazer isso aqui no chão de casa e eu tava sem algumas ferramentas também. Custou R$ 410 comparando com ele conseguiu mais barato até que eu só tava achando por 450.
Foi aproveitado nessa manutenção e já ter trocado a ponta da homocinética ali, que atrás eu tinha trocado a coifa dela. A coifa rasgou de novo e troquei a homocinética agora. Coloquei uma da Cofap que custou R$ 210. E a mão de obra que ele me cobrou para fazer esses dois serviços aí foi de R$ 300. E nessa semana agora, então podemos dizer que tive um prejuízo de R$ 920 com o carro em manutenção, que é o que eu queria adicionar aqui. E isso deu um total de R$ 7.260 nesses 23 meses de manutenção. Sendo que tem vários itens aqui que eu não estou adicionando a mão de obra, né? Mas vamos dizer que se fosse adicionado daria perto de 18 mil de mão de obra, assim, para vocês. Mas como eu estou retratando assim, a minha realidade, então eu estou colocando o que eu realmente gastei, tá? Algumas coisas que eu quero adicionar aqui. Manutenções que estão pendentes ainda no carro, que eu pretendo fazer mais pra frente, porque são coisas que estão ruins no carro e uma hora ou outra eu vou ter que fazer. A caixa de direção eu vou ter que refazer ela, porque ela criou folga agora. Por isso que eu não recomendo que coloque peças usadas, porque a vida útil delas são bem menores. Mesmo que eu tirei de um carro de 2016, botando no meu carro 2012, a caixa durou alguns meses, não chegou a durar nem um ano. E vou ter que recondicionar ela. Tem um rolamento que tá roncando ali na frente e tá difícil de identificar qual dos lados ali. Provavelmente seja os dois lados que estejam roncando, mas isso eu vou deixar mais pra frente porque ainda não tá incomodando muito. Só quando pega frio ele a 110 por hora, que daí já faz um barulhinho mais chato, né? Como é difícil eu fazer isso com o passageiro, então tô empurrando pra frente ainda. Aquela caixa de ressonância ali que eu mostrei no início do vídeo, né? Que ela tá estourada, que eu pretendo trocar ela pra deixar o carro original, eu não gosto do carro assim muito mexido, né? E as molas do GNV que eu quero colocar no carro, pois o carro tem um cilindro de GNV aí atrás, quando eu tô com lotação máxima no carro, ou seja, ou pelo menos assim, com duas pessoas atrás no carro, mais o cilindro de GNV atrás do carro baixa muito e costuma dar fim de curso, que fica bem desconfortável, então eu pretendo botar a mola de GNV para resolver esse problema. São coisas assim que eu quero fazer para frente. Algum comentário que eu quero fazer aqui é uma coisa que está acontecendo agora nesse ano. São manutenções que estão começando a se repetir, assim, a caixa de direção e a embreagem que eu troquei agora são manutenções que já tinham sido feitas e tive que refazer agora. Coisa assim que até então não estava acontecendo, de itens assim que estragam no carro e vai consertando, não estavam se repetindo, agora começaram já a se repetir e são itens caros. Então é uma coisa a se pensar, né? O período decorrido aqui foram 23 meses. Então se a gente pegar o valor gasto de R$ 7.260 e dividir por 23 meses, para a gente ter um custo médio mensal que eu tive, é de R$ 315. Eu pago R$ 638 de financiamento nesse carro e mais 232 de seguro total, incluindo até guincho nesse carro. Recentemente, inclusive eu usei o guincho, agora que saiu a embreagem, eu usei o guincho e valeu muito a pena, foi uns R$ 300 que eu economizei de guincho para levar lá no mecânico. Então o custo foi de R$ 1.186, vamos botar assim em média por mês que eu tive com esse carro. Se a gente considerar que uma locadora cobra em torno de R$ 1.600, então estou tendo uma economia de cerca de R$ 450 por estar usando o meu veículo próprio. Vamos dizer que isso aí seria o lucro que a locadora teria, entre aspas, né? Porque na verdade o lucro da locadora é bem maior. Por ser um carro zero que tem bem menos manutenção, né? Agora tendo umas considerações finais aqui. Se a gente fizesse uma média assim de a cada 5.000 km o custo de manutenção, como o carro, vamos arredondar que o carro esteja com 90.000 km, na verdade está com 92.000 km rodados. Mas vamos considerar que se estivesse rodando 5.000 km por mês, ou seja, foram 18 vezes que ele completou 5.000 km nesse período, então a gente pega aquele valor lá de 7.200, aqui é 7.260, e dividimos por 18. Então assim, o custo de manutenção médio seria de R$ 403. Se a gente pegar esses R$ 403 mais o valor do financiamento e mais do seguro, o custo mensal seria de R$ 1.274. Isso que eu quero dizer
é para fazer um comparativo mais direto do que é uma locação do veículo, que geralmente a locação de veículo é limitada a 5.000 quilômetros por mês. Então, fazendo uma comparação assim mais direta, teu custo mensal seria de R$ 1.274. Então, mesmo que eu rodasse 5.000 quilômetros todo mês, meu custo ainda seria mais baixo, bem mais baixo do que se eu estivesse colocando um veículo. Isso é o custo mensal. E o investimento inicial que eu tive nesse veículo foi de R$ 15.000, que é o valor que eu dei de entrada para fazer o financiamento nesse carro. Aqui já comentei, alguns problemas começaram a se repetir, como a embreagem e a caixa de direção, que são índices caros de resolver, né? Até o momento eu não tive problema de motor e caixa nesse carro, e eu espero que não tenha tão cedo ainda. E falando um pouco de desvalorização do veículo, eu dei 15 mil de entrada, e ao longo de 48 meses eu espero que esteja já com esse carro quitado, vamos dizer assim, entre aspas. Obviamente vai estar quitado com 48 meses, né? Foi financiado em 48. E a expectativa é que depois de esteja bem rodado esse carro, é que eu venda na faixa de R$ 25.000 após 4 anos de trabalho com esse carro. Pode ser que eu venda antes, quando a manutenção desse carro começar a ficar mais cara, ou pode ser que eu venda só depois de quitado esse carro. Mas eu espero que vender pelo menos 25 mil esse carro, ou algum valor entre 20 e 25 mil, ou seja, eu vou estar tendo um lucro ainda sobre esses 15 mil que eu dei de entrada. Então não estou perdendo dinheiro mesmo tendo financiando esse carro. Agora, se eu tivesse comprado um carro à vista, eu teria um custo bem menor mensal. Bom, galera, para finalizar aqui o vídeo, eu queria adicionar algumas pontos positivos e negativos assim, de tu ter o carro próprio rodando na Uber aqui, essa parte de baixo que adicionei. Bom, para mim o principal ponto positivo é o menor custo mensal que tu vai ter rodando com teu carro próprio, né? E a possibilidade de tu instalar GNV no teu carro. Tu vai ter maior liberdade para poder dirigir o teu carro. Se tu quiser rodar mais de 5.000 quilômetros naquele mês, tu vai poder rodar sem pagar mais por isso, só vai ter um custo maior de manutenção. E tu consegue ter uma menor franquia de seguro, né? No caso, eu tenho uma franquia de R$ 1.800 para acionar o seguro em caso de acidente, de sinistro, né? Porém, a gente tem alguns pontos negativos que eu quero esclarecer aqui, que são importantes sim para quem pensa em botar o carro próprio para rodar na Uber. É que menos de 15 mil de entrada eu não acho um bom negócio você colocar um carro próprio, pois tu vai ficar com uma parcela muito alta de financiamento. E tu vai ficar com 15 mil investido nesse carro, preso nele. Tu tem maior burocracia acima desse carro aí, como pagar IPVA. Não coloquei aqui no cálculo o IPVA, DPVAT, licenciamento, essas burocracias tudo tu vai ter que correr atrás. Do GNV, vistoria, multas, que tu acaba entrando com recurso ali para não levar pontos. Tu tem toda essa burocracia aí para correr atrás. O payback aqui eu falo dos 15 mil. No caso, eu dei 15 mil de entrada, eu dei o meu carro que eu tinha, né? Que valeria 15 mil para comprar esse HB20 que eu tenho hoje, para rodar na Uber. E esse 15 mil demora 4 anos para voltar para mim. Isso eu considero um valor elevado para voltar para mim. Tem muitos investimentos de renda fixa que tu coloca 15,5 e em 4 anos vira 30. Uns 25 mil, vamos dizer assim. Ou se tu fosse ir para outro tipo de financiamento não, de outro tipo de investimento, sei lá, algum negócio ou qualquer outra coisa, geralmente o payback é de 18 meses, 24 meses, ou algum outro tipo de investimento que tu não estaria se incomodando para ver o teu dinheiro depois dobrar ao longo dos 4 anos. Tu tem vários dias de trabalho perdidos com a manutenção do veículo. O carro estragou, tu vai perder aquele dia de trabalho. Furou o pneu, tu vai ter aquele prejuízo ali e mais sei lá quantas horas. Mas isso também acontece com carro alugado. Vamos dizer assim, vai levar 2, 3 dias para arrumar o teu carro, tu na locadora vai lá e troca de carro. É simples, né? O mesmo vale assim para o sinistro, né?
Bater o teu carro ali, tu vai ficar vários dias, talvez até um mês assim, sem dirigir o teu carro, esperando o conserto. E se for de uma locadora, tu vai lá, paga a franquia e já leva outro carro. E já sai trabalhando. E outra coisa, se quiser, né? Um carro alugado, tu pode ir lá e devolver e acabou, ou conseguiu um emprego, acabou, né? Devolve teu carro lá e tu já não roda mais com a Uber. Agora, se tu tem um carro próprio, tu tem uma dificuldade grande para vender o seu veículo quando tá financiado, né? Ou tu perde muito na troca no carro, se tu for numa revenda para dar na troca, ou tu vai perder muito do que tu já deu nesse carro, ou tu vai ter uma dificuldade muito grande para vender. E isso aqui entra no que eu queria falar, né? Não é possível assim fazer um cancelamento. Vamos dizer assim, trabalhei 6 meses e vi que não era pra mim, vou desistir, vou parar de trabalhar pra Uber. Bom, acontece que os 6 meses ali que tu ganhou ali dirigindo pra Uber, mal vai cobrir o prejuízo que tu vai ter na hora de vender o carro. Considerando a gasolina e tudo, tu vai perder uns 5 mil, talvez mais até, pra estar, vamos ver, vendendo o carro.